Olá, pessoal, boa tarde, né? Oi, Hanna, boa Oi, tarde. que bom, boa tarde. Prazer em conhecê-la, ainda que virtualmente, né? Pois é, A gente está aqui em mais uma live. Hoje a nossa live vai falar sobre as discussões sobre a plataformização de trabalho em tempos de pandemia. A convidada é a professora, mestra Hanna Miranda Moraes. A Hanna ela é doutoranda e mestra em administração lá no programa de administração da Universidade Federal de Pernambuco, que é o PROPAD. Ela é bacharel em administração pela Universidade de Pernambuco, a UPE, com ênfase em marketing de moda, certo? isso. E aí, por causa disso, ela também entrou como colaboradora lá da extensão do Modateca, que é um projeto da UPE com a FECAP, que é a Faculdade de Ciências Administrativas de Pernambuco. Ela fez design também pela Universidade Federal de Pernambuco. Faz parte do grupo de pesquisa aplicada à administração pública, ao grupo Locus de Investigação em Economia Criativa, ao grupo de estudo de consumo de moda. Ela foi coorganizadora do livro Caderno de Pesquisa Discente em Administração Pública e é professora do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a ACES UNITA, em Caruaru. É isso, certo? Muito obrigada, João, né? Então, agradecer aí o seu convite. E em relação ao seu projeto, né, eu também aceitei o convite por causa que eu acredito muito, né, nesses Instagrams que estão surgindo na rede para debater temas do ponto de vista da ciência. Então, não só, né, descortinar o discurso da pós-graduação no Brasil, mas também levar um pouco do que a gente fala tanto nos artigos, que está lá no nosso mundinho, e democratizar. Então, eu acho que o Exato. principal do seu canal é a democratização do conhecimento, né? E eu acho assim que não se faz política sem academia, não se Uhum. faz nada, não constrói democracia. Economia não vai, ciência não vai, tecnologia não vai, nada vai sem que a gente passe pela academia, né? E aí a intenção é justamente essa mesmo, de conseguir democratizar o conteúdo que a gente tanto faz, né? Tanto publica, tanto produz dentro da academia e parece que fica naquele mundinho. Então, trazer esse conteúdo de uma forma mais acessível, conversando, por exemplo, também, eu sempre falo, a minha dissertação, ela está lá publicada, mas meu pai, minha mãe, eles não leram a minha dissertação. Porque até a forma como a gente escreve dentro da ciência é uma forma muito podada, é uma forma muito, usa termos muito elaborados, e para chegar até a população, a gente precisa que seja algo mais palpável, né? Mais democrático. E aí, já que o tema hoje é sobre a plataformização do trabalho, várias foram as perguntas sobre o que é plataformização do trabalho. Então a gente já começa desse jeito, Hanna. Por favor, o que é a plataformização do trabalho? É algo que a gente vem sofrendo e será o nosso futuro, né? Então, a plataformização do trabalho, na verdade, são as relações trabalhísticas sendo mediadas, estruturadas a partir das plataformas. Então, a gente vai ter, se naquele passado, lá da Revolução Industrial, a gente tinha as fábricas, que eram estruturas Uhum. físicas. Hoje, essas estruturas elas vão ser agora e já estão sendo construídas dentro do universo da web. Então, a gente, com a pandemia, esse tema ele se tornou agora uma discussão do senso comum, porque a plataformização do trabalho ela já acontecia e há um certo tempo, principalmente depois da revolução informacional, a gente vai ver que aqueles trabalhadores, né, dos setores de tecnologia, né, alguns setores específicos, eles já trabalhavam via plataforma. Então, a gente Uhum. vai ter aí o tanto que vai inaugurar um termo das carreiras sem fronteiras, né? Porque o trabalho ser mediado por essas plataformas, eles vinham acontecendo. Com a pandemia, setores tradicionais que vinham a passos curtos caminhando para essa plataformização do trabalho, agora todo mundo acordou no seu home office. Então, o que é Teve que que ter, acontece? teve que ter essa O que é que aceleração, né?
isso, né? E vai ficar, né? Então, a gente vai ver que a estrutura organizacional, do ponto de vista do prédio, dos departamentos, ela já vinha há muito tempo sendo questionada, porque era custoso, né? Porque já não gerava uma boa comunicação, os processos de controle, eles eram falhos. Então, a gente vai ver que isso já vinha ali caminhando. Lógico que com a Uber, né, e esses aplicativos de delivery, a plataformização do trabalho, ela ganhou uma discussão maior, ganhou Uhum. uma visibilidade, né? Mas a gente tem que entender que pós-pandemia, isso vai ser uma realidade mais concreta para todos os mercados de trabalho. Sabe que uma outra pergunta que veio foi justamente essa sobre a Uber, de alguns falam em uberização. Seria a mesma coisa, a plataformização, a uberização? Olha, do ponto de vista dos artigos, né, ou seja, da produção científica, primeiro eu acho que começou a se estudar fortemente o fenômeno da Uber. Porque a Hum, Uber, com uma forma, né, da plataformização de trabalho, ela deu visibilidade a uma grande massa de trabalhadores, e questões trabalhistas envolvendo isso, questões de flexibilização do trabalho, mas de uma forma massificada. Então, o termo Uber, né, ele começou a ser usado nos artigos, pelo menos o que eu comecei a perceber, né, nas leituras, era de duas formas. O termo uberização ele era usado para referenciar a precarização do trabalho, né? Ou seja, esses uhum. laços que eles estavam sendo precarizados e que não necessariamente perpassava por uma plataforma. Então, tinha certos autores que usavam muito mais relacionado a essa precarização. E outros autores realmente entendiam a uberização como quase que uma correlação com o fenômeno da plataformização do trabalho. Hoje, né, amadurecendo já esse discurso, a gente também tem que ter cuidado, porque a gente vai entender que a uberização é uma das formas da plataformização do trabalho, né? Que a gente fala que é a plataformização dos trabalhos de geolocalização. Mas, como eu disse, há muito tempo, outras profissões, dos profissionais de tecnologia, dos setores de sistemas de informação, desenvolvimento de software, eles já trabalhavam com outras plataformas. E agora a gente está trabalhando também, nesse período de home office, com outras plataformas, né? O próprio ensino, ele vem sendo plataformizado com a proposta do EAD. Então, o que que Uhum. acontece? Existem diversas modalidades de plataformização. E a gente não pode jogar tudo e dizer, olha, todos Dentro. os processos de precarização, eles ocorrem tal como a Uber, né? Porque quando a gente fala da classe trabalhadora e das pessoas que vendem sua força de trabalho numa perspectiva de salário, essa classe, ela é muito é, difusa, né? A gente Uhum. tem aí, na verdade, recorte de classe, recorte de região, recorte de econômico, recorte social. Então, a plataformização, ela vai se sofisticando e chegando em cada profissional de forma diferente, né? Então, se no E, Uber ele é mais explícito e precarizado, a gente vai ver que, da mesma forma, acontece para os profissionais que são mais elitizados da economia criativa. E eles não conseguem nem se perceber nessas relações precarizadas. E é a mesma lógica da plataformização. a Bianca até colocou, tem relação com a precarização, mas aí toda essa discussão que você está levantando me lembrou também de eu não sei onde foi que eu vi na leitura, nas leituras que eu fiz, sobre eles falando sobre a plataformização ser algo além dos aplicativos, porque geralmente as pessoas associam ao aplicativo do Uber, aplicativo, sei lá, da Rappi, iFood, etc. Mas a plataformização é algo a mais do que isso. É a gente não ficar restrito a Uber, ou iFood, ou Rappi, ou outro que seja. E outra coisa que eu lembrei também é que a gente tende a dar outros nomes, né? Porque, por exemplo, economia de compartilhamento, economia criativa, a gente vai mudando o termo
para ficar algo mais, não sei se é algo mais apresentável, algo mais bonito do que realmente seria, certo? É bonito mesmo, né? A gente embeleza para vender um discurso. Porque o que que acontece? As relações de precarização do trabalho, que elas vão sendo traçadas dentro da plataformização, elas começam a ser invisibilizadas. Uma Uhum, desse mascaramento ocorre pela própria estrutura técnica desses aplicativos, que é uma coisa importante a gente discutir, né? Que as estruturas técnicas, elas são dotadas de valores, que até uhum, então a gente meio que não questionava isso. Então, um aplicativo da Uber, por exemplo, ou do Rappi, esses aplicativos de delivery, o que é que ocorre? Eles são construídos do ponto de vista do logaritmo, das estruturas, né, técnicas mesmo, de layout, de configuração, para mascarar a precarização. Então, exemplo, o trabalhador que trabalha pela plataforma da Uber, ele não consegue entender quanto ele ganha em relação à hora de trabalho dele. Lógico, uhum. existe um dado ali, mas esse dado é mascarado. Assim como o nosso aplicativo do iFood, ele não faz um gráfico de quanto a gente gasta no mês com comida. Por quê? Porque não é interessante. Mas, ao mesmo tempo, um aplicativo do banco faz. Porque para É, um banco é interessante que você controle seus gastos e gere poupança. é Então, o que é que verdade. ocorre? Essa estrutura física, que a gente entende como é tecnologia, como é uma coisa, na verdade, ela é construída a partir de valores sociais. Valores sociais esse que vai perpassar pelo capitalismo, que vai perpassar por valores do neoliberalismo. Então, a maioria desses tantos aplicativos como a própria noção da plataformização do trabalho, ela vai tentar tanto mascarar, do ponto de Uhum. vista de não dar informação, dele não entender o real ganho dele ali, ou ele não entender quantas horas ele está trabalhando, né? E outro ponto que essa plataformização ela acaba sendo assumida e meio embelezada, como você disse, Uhum. pela classe trabalhadora, por meio do discurso, né? Do discurso ideológico. Então, no começo, os primeiros setores no mercado de trabalho que sofreram a plataformização, esses profissionais, né, que eram, como eu disse, profissionais que tinham conhecimento formal, que era aí da elite da economia criativa, dos mercados de tecnologia, eles achavam o máximo dizer isso. Eu não saio de casa. Eu trabalho com alguém da China. Eu trabalho Uhum. no mundo. Eu sou um profissional sem fronteira. E ao mesmo tempo, dizendo, mas é minha plataforma. Então, começou a ficar chique você trabalhar via uma plataforma, via um aplicativo. Porque era um discurso de pós-modernidade, né? De Sim. sofisticação. Então, a gente aprende isso, né? Quando a gente vai ver as relações de trabalho na sua origem. Então, as relações de trabalho elas vão nascer sempre de uma estrutura técnica que não vai ser elaborada livres de valor e também vai nascer de uma estrutura ideológica. Tá? E às vezes ideologia ele está sendo muito usado hoje em dia, mas a gente tem que entender que tudo é ideologia, porque Tudo. É, tudo tem exatamente. uma intencionalidade, né? Ele é Sim. feito para algo, seja bom, seja ruim. Aquela estrutura ela tem uma intencionalidade ali. Mas até essa questão da ideologia, do discurso que vem sendo construído em cima de ideologia para que a gente ache que algo que tenha, algo que tenha não, porque tudo tem, mas quando se refere à ideologia é algo pejorativo, é algo que não. Mas sabe outra coisa também que você falou, e aí me vem também de outras lives que a gente está tendo, é essa questão do discurso. Do quanto o discurso ele termina regendo a nossa sociedade de uma forma até direta e indireta. A gente que usa esses aplicativos termina replicando esse discurso de um modo muito imperceptível. A gente termina achando que é realmente algo bonito, ou que, por exemplo, nesses momentos de pandemia, ou até sem ser momento de pandemia, fazer uma renda extra a partir
dessa plataformização, se submetendo a ter o aplicativo como um chefe, não estabelecendo verdadeiras relações de trabalho, etc. E tal, a gente acha que está tudo certo, que está tudo bem. Porque o discurso Mas tá muito dentro, né? Tá muito intrínseco já da gente. isso mesmo, né? Então a gente até usa, por exemplo, depois da crise imobiliária de 2008, se teve um movimento, principalmente, começou na Europa, né, das pessoas rentabilizarem os seus recursos ao máximo, decorrente da crise. Então, por exemplo, Uhum, alugar um quarto, alugar meu quarto, minha casa por enquanto que eu vou viajar. Então, tudo isso começa a ocorrer por causa da plataformização do trabalho, né? Porque isso uhum, também é trabalho. Como você bem disse, não são só os aplicativos. Talvez os aplicativos de geolocalização, que são os de delivery, eles trazem para a gente a pior fase, no sentido das piores relações. Mas uhum, todo mundo está sofrendo. E em relação ao que você falou, né, da questão de ter uma ideologia, de perpassar uma ideologia, isso a gente vai ver na própria história do trabalho dentro do sistema capitalista. Porque, ressuscitando Karl Marx, porque quando a gente vai ver lá, né, Karl Marx, que vai estudar o capitalismo, entender as suas engrenagens, uma coisa que ele vai colocar é que essa relação de trabalho ela vai nascer de uma condição objetiva. Né? Então, a forma com que as relações de produção ocorrem vai gerar o capitalismo e reforçar. uhum, Então, qual é o grande pulo que ele não conseguiu dar, mas que o Weber, né, ele vai conseguir dar? É justamente entender que não é só de uma condição material que algo nasce, mas ela precisa também de uma condição subjetiva. Então, uhum, o que o Marx vai dizer naquele livro dele, Reforma Protestante e o Espírito Capitalista, é que justamente o espírito capitalista, o que vai de fato reforçar a lógica capitalista na sociedade, vai ser decorrente da religião protestante, onde ela vai ressignificar o trabalho. Porque antes o trabalho, né, se a gente pegar de uma perspectiva da Idade Média, esse trabalho era uma coisa que todo mundo negava, porque não era digno. A nobreza ela não queria trabalhar, pelo uhum. contrário, ela queria se afastar ao máximo de qualquer símbolo do trabalho. O tanto que a gente vai ter artigos que relata, né, que a nobreza queria ficar o mais branca possível, porque o bronzeado era referente à lógica do A quem estava trabalho, trabalhando. É. quem estava trabalhando. Então, o que ocorre? Né? Quando o sistema capitalista ele começa a ali se construir, a reforma protestante ela vai ser um momento crucial, porque é ela que vai dizer a frase que você diz para mim: o trabalho dignifica um homem, minha filha. Né? Aquela frase que também a gente adora. Quem cedo Quem madruga, cedo madruga, Deus Deus ajuda. ajuda. Deus ajuda, né? E isso não veio de lugar nenhum. Na verdade, a reforma protestante ela vai ressignificar o trabalho, né? Ressignificar a noção de lucro que era negado pela igreja. E, na verdade, ele vai colocar pelo contrário. Quanto mais você trabalhar, mais perto de Deus você vai estar. Então, o que ocorre? É uma condição subjetiva que ressignificou o sentido do trabalho. Porque a partir daí, eles vão entender que o lucro é algo para você reinvestir no próprio trabalho, para gerar mais trabalho, para você ficar mais perto de Deus. Uhum, Então, o que é que o Weber vai concluir, né? Que não são só as condições materiais. Então, foi uma religião, lógico que ele mesmo coloca no livro dele que a reforma protestante ela não vem com essa intenção, mas ela reforça e muito as estruturas do capitalismo. E é dessa ética protestante que a administração surge. Porque se a gente pegar o nome negócio vem do latim e vai dizer negar o ócio. uhum. Então, lá aquela ética protestante, ela vai acabar na nossa área de estudo da administração. Da A administração. mesma, Sabe que eu também dizer, veio uma pergunta sobre, mais ou menos sobre essa questão mesmo, de renda extra, tempo livre. Perguntaram assim, isso, a plataformização.
não entra dentro daquele conceito que a gente tem, que a pessoa está sendo empreendedora, a pessoa está sendo autônoma? Pronto, chegou no ponto. Se para o capitalismo a reforma protestante ela vai ressignificar o trabalho e reforçar essa estrutura objetiva, na nossa época vai ser o discurso do empreendedorismo. O discurso do empreendedorismo ele é usado, eu acho, da pior forma possível, porque ele vai ser usado para aquelas pessoas que menos têm recurso e ele vai ser usado como uma ação individual. Então, quando a gente vê os estudos de empreendedorismo, vão ter duas grandes vertentes. Uma vertente é econômica, que vai ter centralidade no sujeito empreendedor, e uma vertente comportamentalista, que ela vai dizer que o empreendedor, eles são características. O que ocorre? Essas duas vertentes, elas vão, de uma forma geral, dizer que o empreendedorismo, ele é o sujeito. Então, a partir dessa noção, a gente a sociedade neoliberalista, o capitalismo, vai pegar esse discurso e jogar para o sujeito ser responsável da sua própria vida. Então, é ele responsável pelas suas relações de trabalho, é ele responsável pelo seu sucesso. Isso vai ser reforçado pelas empresas, porque as empresas vão colocar agora que a relação empreendedora não é só aquele que abre o seu negócio, mas a gente começa a considerar, ainda bem que esse discurso ele foi se desmanchando um pouco no senso comum, mas no começo, na uberização, as pessoas entendiam ali que ali eu estava sendo empreendedora. Sim. Eu faço o meu horário, eu não Sim. tenho chefe, né? Que isso todos são discursos. E o que ocorre? Quando a gente olhava na prática criticamente, aquela pessoa estava trabalhando 12 horas por dia, aquela pessoa não tinha nenhum ponto de vista de seguridade trabalhista, porque se ela adoecesse, se ela parasse de trabalhar, ela não ganhava. E a gente começou também a ver que ao longo do tempo, até o próprio ganho que esses aplicativos gerenciavam para essa pessoa diminui. Então, essa pessoa trabalha 12 horas e, de repente, nenhum salário mínimo ela conseguia ter. Então, e por que essa pessoa não se liberta, né? Porque cada vez mais ela começa a investir e, lógico, que temos condições objetivas, né? As pessoas precisam. Mas a gente também tinha muitas pessoas que viam ali um empreendedorismo. Então, eu trabalho, eu faço bico no Uber e contava aquilo da melhor perspectiva possível. Da melhor perspectiva, exatamente. Sabe que ter muito cuidado. Chegou também uma outra pergunta que foi para que você apontasse as vantagens e desvantagens de ter o aplicativo como chefe. Eu entendo que a gente está indo por uma linha mais crítica, mas você consegue enxergar assim, uma vantagem que a pessoa tem nessa perspectiva de o aplicativo é que vai ser o meu chefe a partir de agora? Não, é como eu disse no começo, a plataformização ela vai atingir a classe trabalhadora de forma muito difusa. Então, lógico que aqui a gente está se referindo muito à plataformização ocorrida pelos deliveries, pelo Uber, pelo Rappi, mas em outros casos, né, a plataformização, como a gente falou, que ocorreu principalmente depois de 2008, onde as pessoas tentavam alugar o quarto, ou ter uma renda extra porque está passeando com os cachorros na vizinhança. Então, essas oportunidades, elas são um ponto positivo. Elas podem sim dar às pessoas que, de repente, não têm aí tanta desenvoltura, uma forma de opção e de renda extra. O problema da plataformização é quando ela se dá como a única e principal relação trabalhista para uma classe trabalhadora. Aí ela precariza, porque aí ela precisa ser regida do ponto de vista legislativo, a gente precisa olhar muito criticamente. Mas se for realmente pessoas, sou da classe média, já tenho meu emprego, tenho todas as minhas condições de seguridade, e eu uso aquele aplicativo como algo mais, isso é as grandes vantagens que a tecnologia
e essa plataformização ela poderia trazer. Eu estou tentando aqui anotar, porque vai chegando um monte de coisas. A Pamela colocou esse discurso da romantização do empreendedorismo também leva ao discurso da responsabilização, da responsabilização do indivíduo pelo sucesso e da meritocracia. E sabe que durante a semana também teve esse comentário, foi até da Mayara Pires, ela colocou assim, que era necessário que a gente abordasse a responsabilização do indivíduo pelas suas condições de trabalho e toda a problemática por trás disso sob a ótica da exploração do trabalhador. Isso vai nas desvantagens, né? Isso entraria ali nas desvantagens. Na desvantagem. Porque tudo isso que a Pamela disse, nessa romantização, essa responsabilização do indivíduo, ela faz parte do discurso empreendedor, né? Então, o indivíduo, ele começa a ser visto dentro da sociedade como um empresário de si mesmo. Portanto, que essas relações elas vão precarizar tanto que agora a gente vai ver que as pessoas elas são contratadas, né, por se tornarem CNPJs. Então, você já chega para aquela empresa com o seu seguro, com seus impostos pagos, com seu plano com a responsabilização do seu plano de saúde. Então, tudo isso vai entrar no discurso do empreendedorismo, porque acaba que essas pessoas vão se associando ou trabalhando via essa plataforma que vai criando essa rede, e quando a gente olha por trás, existe uma grande empresa ali, né? Que mesmo que ela faça essa mediação, ela não se responsabiliza. Então, no caso dos aplicativos, né? A Uber, ela coloca o termo lá que o funcionário da Uber, o motoqueiro assina, ele coloca que a Uber não estabelece uma relação trabalhista, que na verdade ela só é uma plataforma que faz a mediação. Então ela nem opera a logística da entrega e não opera nada, ela só faz ali, ela só é uma fonte. Sabe que eu não sabia disso, que eles tendem a aceitar, né, os termos e condições, e que nesses termos ela não se responsabilizava. E aí vem justamente uma outra pergunta também: como é que ficam os trabalhadores desses aplicativos nesse momento de pandemia? Eles têm seguros e direitos? Eles estão acobertados por alguma lei? Como é que ficam eles agora? O que ocorreu, né? A pandemia, ela teve esse lado de democratizar e assim, descortinar essa situação dessa classe trabalhadora, que era, como eu disse, especificamente, né, a gente está acabando falando muito da plataformização do ponto de vista dos deliveries, né? Mas o que ocorre? A gente vai ver, que apareceu uma coisa aqui, a gente vai ver que essas relações, elas foram descortinadas, porque a gente teve algumas medidas que tentaram responsabilizar essas grandes empresas, porque nenhum material que eles usam para trabalhar, a moto, a bag, não é dado pela empresa, e a empresa não arca nem parcialmente ou com manutenção ou com custo, né? Tudo isso para não gerar nenhuma relação trabalhista. Então, o que ocorre? Com a pandemia, a gente viu que eles foram os únicos que ficaram, assim, né? Foi uma das classes que ficou trabalhando. Então, Sim. por causa disso, a gente começou a ter uma visibilidade. E essas pessoas? E eu achei isso um ponto positivo, porque um dia desses eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes e estava discutindo isso. Então, como fica o pessoal de delivery? Então, é nessa hora que eu faço, gente, é uma coisa que está lá assim, tão subjetiva, que a gente trabalha na academia. Então, quando cai num programa da Globo, se torna uma discussão pública. Populariza, né? A partir dali, populariza. E a partir dali a gente vê uma oportunidade de criar uma consciência coletiva para esse tipo de trabalhador. Então, eles estavam sendo visibilizados, mas, como eu disse, a gente também tem que olhar agora para esse home office, que, querendo ou não, essas pessoas que agora trabalham em casa, elas estão arcando com os custos. Sim. Porque a estrutura não é mais a estrutura da empresa, é a estrutura da sua casa. E o horário de trabalho, como é que fica? Se agora tudo é imbricado? Porque a gente sempre entendeu o trabalho como algo do público.
E agora a gente vê que o trabalho, ele vai, depois dessa pandemia, se tornar uma relação muito privada, porque a gente entende, né, que muito desse home office ele vai ficar. A gente vai entrar nesse tema. Tem aqui uma outra pergunta que é justamente sobre o futuro. Perguntaram se no futuro esses trabalhadores eles podem pedir benefícios do governo, como aposentadoria. É possível? Não, porque assim, o que ocorre essas relações trabalhistas, elas são mediadas, né? E esse sujeito, ele é caracterizado como um não funcionário dessas empresas. Então, eles não contribuem, a empresa não contribui. Então, se ele quiser contribuir, essa contribuição vai ser individual. O que a gente conclui, né, o que a gente pode pressupor, é que numa realidade objetiva, aquela pessoa ali não vai ter nem uma organização financeira, porque o orçamento já é muito apertado, né? Então, imagine, você lá trabalha 12 horas, não ganha o suficiente e ainda ter essa coisa, não, vou tirar para fazer ali, pagar os impostos e garantir minha aposentadoria. Então, na prática, a gente vê que não tem isso. Por isso que a gente precisa tornar esse discurso público, democratizar esse discurso, para que justamente a legislação ela consiga abarcar esse tipo de relação trabalhista, né? Porque a gente ainda vê que ainda tem muita brecha. Então, essas empresas Uhum. elas vão entrando nessas brechas aí, e nisso vai se fazendo uma precarização de uma geração de trabalhadores. Que eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva de que eles têm que tomar, eles têm que ter consciência quanto a isso para que eles depois possam ter benefícios. Mas a plataforma ela termina não dizendo isso para eles também, né? Ela só diz que não tem relação de trabalho, então cada um que arque com as suas próprias consequências. Por É, exemplo, a gente tem diga. aplicativo que a própria bag, que é um instrumento de trabalho, eles têm que comprar. E o aplicativo vai reembolsar depois de 40 viagens. Então, é uma relação assim. Tenho que comprar o material do meu trabalho. E a gente tem Meu que. Deus. Tá, tem uma outra pergunta que é muito pessoal. Você que já estuda sobre isso, você que já tem um domínio sobre isso, perguntaram se, na sua perspectiva, no futuro, frente a tantos avanços tecnológicos, se as relações de trabalho tendem a ser cada vez mais estabelecidas dessa forma, via plataformização. E aí teve uma outra pergunta que casa muito com essa, que é de que será que nós seremos cada vez mais donos do nosso próprio tempo? Olha o termo que a pessoa usa, donos do nosso próprio tempo, porém regidos por uma plataforma ou aplicativo? Vamos lá, né? É bem polêmico isso aí, donos do Donos do nosso nosso próprio próprio tempo. tempo. Então, o que ocorre, né? Quando a gente fala da administração, quando a administração, as organizações, elas saem lá daquele modelo de, de, de guilda, né, de produzir uma coisa meio artesanal e vai para a realidade, eu indo lá atrás, né, para a Uhum. gente entender que as coisas não são novas, que na verdade as coisas mudam, mas a lógica continua a mesma. Então, quando ela sai lá daquela guilda, que o controle era muito fácil, porque a produção era entre um mestre, né, e o aprendiz, o controle era estabelecido de uma forma muito fácil. Quando a gente vai para as fábricas e de repente tem milhões de pessoas trabalhando nessas fábricas, e essas empresas que elas começam a surgir, elas têm uma demanda de produção industrial, a administração, ela vai nascer com duas grandes problemáticas centrais. O gerenciamento da atividade, né, da tarefa de trabalho e o controle. Então, aquilo Uhum. que a gente escuta na faculdade, bem bonitinho, administrar, planejar, organizar, na verdade, ela nasce mesmo como controle. A grande problemática dos gestores é como eu vou controlar tudo: o tempo, a produção, os sujeitos. Então, por muito tempo, esse controle ele se dá de forma muito explícita. Por regras, eu vou ter ali a imagem do gerente lhe controlando,
você vai ter um ponto para bater. O que é que ocorre? Esse controle, quando ele sai dessas estruturas tradicionais, né, da organização, e ele é plataformizado, esse controle, ele ganha, ele, na verdade, se torna, esse poder, ele vai tomar outra cara, que é o da vigilância. Então, é muito pior, porque você não vai sentir que você está sendo controlado, né? Que ali o seu tempo está sendo gerenciado, sua produção, nos mínimos detalhes. Porque você agora vai ter uma plataforma que você vai entender que é uma coisa, né? Que é uma tecnologia, Uhum. mas ao mesmo tempo ela vai estar ali controlando, ela vai ter até uma certa hora para você depositar um relatório, você vai ter um horário para entrar, tudo que você registrar de movimentação, ela vai ter aquele registro. Sim. Então, isso já vai gerar, de repente, uma cobrança ou não automática. Então, essa vigilância, ela vai ser muito pior porque ela vai condicionar o corpo, né? Que ela vai condicionar o nosso subjetivo. Então, a gente vai começar a agir nessa perspectiva sem nem questionar que num controle clássico, né, nesse controle mais assimétrico todos são, mas nesse controle onde era mais visível, ali você tinha capacidade de questionar, de criar uma consciência, e agora não. Eu tenho um relatório para mandar de meia-noite, e se eu não mandar, essa plataforma fecha. Eu não consigo mais anexar esse relatório lá. Aí falar, mas eu não tenho chefe. Você tem um Bem, chefe muito pior. Né? Ah, mas eu sou dono do meu tempo. Não, não é. Porque você vai estar sempre monitorado. As demandas, como eu disse, essas estruturas, elas vão ser direcionadas para uma produção, para rentabilizar, né? Então, isso a gente tem que entender. O tanto só completando que uhum. um dos estudos, né, que tratam a plataformização do trabalho, eles colocam que esse contrato que a gente tem que assinar com estas plataformas, ele tem que ali colocar a lógica desses logaritmos. Porque esses logaritmos que estruturam, condicionam, né, essa quase inteligência é, artificial dessas plataformas, esses logaritmos, eles não são neutros. Eles foram criados ali com uma lógica. E não é repassado para a gente que lógica é essa desses logaritmos. O que é que eles querem? Eles vão condicionar o quê? Eles vão gerar e produzir e correlacionar que tipos de comportamento seu para estar condicionando você a ter certos tipos de atitude. Então, Sim. alguns autores já colocam, olha, nesse contrato tem que estar especificando as condições de criação desses logaritmos, que a gente nem questiona, nem se fala disso. O Jeff colocou, Ana Pois e sua é, abordagem crítica é um sucesso. Aí ele perguntou: o atual momento potencializa a utilização de ferramentas tecnológicas, o que também implica para o aumento da desigualdade social a médio prazo? sim. Então, o que é que ocorre? Como eu disse, quando a gente fala de classe trabalhadora, aí são tons de cinza, né? 50 tons de Vários. cinza. Vários. Porque essa classe trabalhadora ela vai sofrer recorte de classe, de região, de tudo. Né? Existe aquela história, todos somos iguais? Não. Né? Todos estamos no mesmo barco nessa pandemia, que eu De costumo dizer jeito essa nenhum. frase. Não, a gente está na mesma tempestade, no mesmo barco a gente não está. Então, Verdade. o que é que ocorre? Aqui no Brasil, a gente se preocupa muito mais com a plataformização do trabalho, de repente, outros lugares. Porque a gente também tem que entender que a produção ela é mundializada. Então, quando a gente fala da produção, o Brasil ele vai entrar nesse circuito mundializado, né? Ou seja, a gente vai ver que aqui no nosso território pode ter precarizações de relações trabalhistas que em outros territórios não vai ser estabelecido. Então, o que ocorre? Aqui no Brasil, historicamente, o bico e
emprego temporário não é exceção, é uma Sim, regra. sim, Então, quando você traz esses aplicativos que eles são usados como uma exceção em outros países, né, como eu disse, a Europa, eles vão usar lá como uma renda extra, uma possibilidade de renda extra. Aqui, quando essa lógica de plataformização entra no nosso país, que historicamente vai se estabelecer como o bico, as relações temporárias, isso não se torna regra. Isso se torna a realidade do emprego. Do emprego sim. de Não é muitas uma renda extra, pessoas. é a renda única da pessoa, né? É a renda única. Então, respondendo ao Jefferson, isso vai sim aumentar as desigualdades, né? Até porque também a gente parte do pressuposto que isso precisa de uma educação digital, isso precisa de recursos. Então, eu tenho que ter um celular, eu tenho que dominar aquela linguagem, eu tenho que ter internet. Então, isso a longo prazo agrava muito essas relações de quem consegue renda, quem não consegue, né? Quem vai ficar mais ainda marginalizado e vulnerabilizado na lógica do mercado do trabalho. Queria mandar um É, abraço para Jefferson. Ele é meu amigo de trabalho, adoro ele. eu até anotei aqui a, que você colocou, que você pontuou, né, que essa é uma frase. As coisas mudam, mas a lógica continua a mesma. E essa relação da vigilância, do monitoramento, do controle, a gente querendo ou não, quando está dentro de um ambiente virtual, uma plataforma, todas as nossas atividades elas são monitoradas e a gente não percebe, mas são. O Facebook ele já teve grandes problemas com isso, porque ele estava vendendo informações, né, vendendo os nossos dados que terminam se transformando em informações. Instagram, qualquer blog, plataformas de educação, a gente consegue ver o que os alunos estão fazendo, o que é que eles, quando foi que eles acessaram, se eles entraram ou não entraram em determinado conteúdo que você postou, se ele viu, se ele não viu, se ele, quanto tempo ele passou naquele, quanto tempo ele passou assistindo aquela aula ou aquele conteúdo, ou vendo aquilo, aquela atividade. Então, como a gente termina não percebendo, mas realmente a gente está sendo vigiado o tempo todo. E aí vem uma outra crítica em cima disso, que é porque você fala, a gente acha que não, mas tem grandes empresas por trás. E elas estão ganhando muito com isso. Mas aí vem, quando a gente aceita os termos e condições ao criar um perfil, ao criar uma conta em determinada plataforma, a gente termina aceitando também, sem ler e sem perceber, dar essas informações de graça para que as empresas depois repassem, vendam, façam o que quiser e criem essa teia, né, de todos os algoritmos de ficar moldando e dar, tipo, falei sobre geladeira, eu fiquei procurando sobre geladeira e de repente aparece a propaganda de geladeira do Magazine Luiza, por exemplo, no Facebook, no Instagram. Como a gente não percebe essa vigilância e como a gente está o tempo todo sendo vigiado. É impressionante isso. Tu falou dessa questão de como as coisas mudam e mudam o nome, né, a terminologia, mas a lógica continua a mesma. Eu fiquei pensando exatamente nisso. E outro ponto, sem para lhe dar a palavra, mas outro Não, ponto também é porque eu venho de um estudo e discussão de que essas plataformas elas são realmente uma salvação para a renda extra, elas são realmente uma salvação para quem está querendo ganhar dinheiro a mais, potencializar. Então, o discurso que eu vinha tendo eram outros que não tinham essa perspectiva mais crítica que você acrescentou aqui. E meio que abre a cabeça da pessoa e diz, será que eu estou replicando cada vez mais esse discurso e dando força para que ele cresça dentro da sociedade? Em vez de estar ajudando, eu estou fazendo um desserviço à sociedade. não diga isso, né? É assim, como eu disse, tudo tem que ser muito, muito localizado. Porque pode ser sim que seja uma renda extra, pode ser sim que seja benéfico, mas para quem? Existe, como eu disse, existe aí uma vírgula, né? Uhum. Quando isso vai surgir na Europa depois de 2008, lá funcionou muito bem.
Mas quando esse movimento é deslocado para o Brasil, que tem historicamente o bico como um emprego oficial, aí Sim. isso toma outra proporção. Mas em relação ao que você disse, né, da vigilância, eu costumo dizer que a gente vende nossa alma, né, quando a gente assina aquele termo. Porque praticamente você está ali dando os dados não só seus, mas é a sua identidade, né? Então, o que acontece? Que isso também é uma discussão que a administração ela começou a fazer, pelo menos o que eu percebi foi a partir de 2012, que até então se entendia que a classe trabalhadora, a exploração da classe trabalhadora queria gerar lá aquela concentração de renda e aumentar o distanciamento econômico-social das pessoas, da sociedade, via muito da relação do emprego, né? Que essa exploração ela acontecia dentro do emprego. O que a gente vai ver? Que agora essa exploração ela vai acontecer fora da relação de emprego, que são principalmente nessas relações de consumo, porque Uhum. até o termo que usam, né, o consumidor produtor, porque na medida que eu entro no Facebook, que eu entro nessas plataformas, né, que é a plataformização do trabalho, eu produzo. Então eu passo 8 horas no meu emprego formal, eu chego em casa, entro no computador e eu vou produzir ali o que seria o produto do Facebook. Então há uma problemática nisso, porque eu estou produzindo para uma pessoa que vai rentabilizar, que consegue tirar esse valor do que eu produzo ali e vai vender. Então, o que ocorre, né? A gente vai ver que agora a exploração ela não está apenas na relação de emprego, ela sempre vai pertencer à relação de trabalho, né? Mas não mais à relação de emprego. E agora ela vai se deslocar para as relações de consumo. Então, o que ocorre? Eu já vi, assim, várias é, opiniões distintas. Tem gente que eu falo acadêmico, né? Que coloca que Uhum. não, você, na verdade, utiliza do serviço de graça e ele está pegando aquelas suas informações ali e está rentabilizando. Então, seria um acordo. Mas o que a gente tem que entender é que o que eu utilizo e o que essa empresa consegue potencializar não é proporcional. Então, Exatamente. ali eu ter, de repente, um perfil que eu consiga fazer ali uma gestão da minha vida social e profissional, e é de graça, não vai ser proporcional o que essas empresas elas conseguem. Então a gente tem que problematizar isso, né? E o tanto que tem alguns autores que colocam que a gente tem que ser remunerado por essa relação de produção-consumo. Então também é importante isso, que isso é invisibilizado, ninguém vai pensar, né, nisso. Ah, mas eu estou gerando dinheiro para o Facebook, eu estou gerando dinheiro não se Muito. tem não se tem essa Não, e visão. sabe que é exatamente isso. Eles conseguem captar, por exemplo, o horário que as pessoas entram, mais acessam, o tempo que a pessoa demora dentro do Facebook, o tipo de conteúdo que elas geram, cria aqueles filtros bolhas de que você termina recebendo informações somente do que você está interessado em receber. E aí você fica replicando tudo aquilo. É sensacional essa abordagem que você está fazendo, porque ela termina abrindo mesmo os olhos para a gente entender que o tempo todo a gente está dando muitas informações e a gente, querendo ou não, vendeu realmente a alma quando a gente aceitou aqueles termos. Infelizmente, o tempo do Instagram, 1 hora, ele já vai acabando. Mas aí tem uma última pergunta, deu para fazer, foram 9 perguntas. E lembrando que a primeira foi muito perguntada, então condensei, mas que era do que é a plataformização. Mas aí tem uma última pergunta que é o seguinte: quais são as suas dicas para quem já está vivenciando essa questão da plataformização do trabalho, ou para quem pensa em entrar nesse tipo de trabalho, principalmente nesse momento em que a renda extra ela é necessária e as demissões já estão acontecendo? Olha, como eu tinha colocado, isso vai ser uma realidade posta, né? Não é porque a gente falou aqui dos muitos pontos negativos que tem, que significa que a gente vai renegar essa Uhum. plataformização do trabalho.
Não, ela vai ser provavelmente a relação, a estruturação das relações trabalhistas do próximo século. O que a gente tem que ter é tornar essa discussão pública, né? E a partir daí movimentar as instituições. Então, por exemplo, legislações que consigam abarcar esse novo tipo de relação, para que o trabalhador fique mais resguardado, para que ele tenha suas garantias. Porque entrar nessa relação, todo mundo vai entrar, isso é fato. Né? Conseguir gerar renda extra também é positivo, mas que cada vez mais as instituições elas consigam abarcar essas relações e que seja uma relação de ganha-ganha, né? Então, tantas empresas nessa nova economia que já se estabeleceram com essa lógica, mas também o trabalhador. Então, eu vejo o cenário, não é como algo muito ruim, mas eu vejo com um grande percurso que a gente tem para criar uma discussão, uma consciência, né? Que a partir numa discussão pública destas relações, do impacto dela, o que é que isso vai causar, que a gente tenha um home office digno. Eu não sou contra o home office, mas que ele seja digno, que ele me dê garantias, que ele me dê possibilidade de exercer minha profissão e de trabalhar da forma mais digna possível. Então, apesar da gente ter falado muito criticamente, eu sou otimista, otimista que a gente vai ter aí um futuro melhor. Sabe que, em síntese, tem muita coisa aqui que saiu, que você falou e que é extremamente rico em conhecimento e que ajudou muito nesse diálogo. Eu concordo muito com todas as afirmações que Bianca fez, que conversar com você, uma hora passou rapidíssimo, mas conversar com você, a pessoa sai com outra visão de mundo, sai extremamente rico de conhecimento de fato. Muitas pessoas aqui ficaram comentando durante a live o quanto você era maravilhosa, o quanto você Oh, meu traz esse Deus! conhecimento e tudo mais, e eu só corroboro com tudo isso, porque realmente eu pude constatar. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito, Hanna, muito, e dizer que o canal aqui, né, esse espaço do Diálogos Consciência está aberto para todas as vezes que você quiser conversar com a gente. A Hanna é perfeita, Oh, não, mas sabe que Bianca é neutra. tudo isso que você falou, inclusive nessa fala final, reforça uma coisa que a gente precisa, enquanto sociedade, aprender. Quando a gente fala que a gente faz uma crítica, não quer dizer que nós estamos trazendo os pontos negativos apenas para apontar e dizer, ó, tá errado, tem que fechar, tem que acabar, tem que isso, tem que aquilo. Uma crítica, ela é para mostrar os pontos negativos para que a gente comece a discutir sobre eles. Você falou perfeitamente isso, a gente precisa discutir para poder movimentar as instituições. E é isso que a crítica faz, né? É isso que a gente precisa fazer enquanto cidadãos. Por isso que a gente pede tanto que a educação ela seja mais democratizada, porque cidadãos mais críticos, eles conseguem apontar o que está errado para que aquilo gere uma discussão e a gente procure melhorias. Fantástico, é simplesmente fantástico. O que você trouxe hoje nessa tarde foi só para brilhantar ainda mais, e eu só tenho a agradecer muito, 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 muito mesmo. Não só você, como todo mundo que mandou essas perguntas, que terminam gerando um roteirinho, né? Mas é isso, muito, muito obrigado mesmo, e fica aqui o espaço aberto caso você queira falar alguma coisa. João, eu acho que eu é que tenho que agradecer, né? Eu tenho que agradecer a Bianca por essa oportunidade desse encontro. Como eu disse, eu aceitei o convite, apesar de ser muito tímida para essas lives, mas porque eu acredito muito neste projeto que você está fazendo, da democratização do conhecimento, da gente Obrigado. discutir do ponto de vista de democratizar e, a partir daí, criar uma consciência coletiva. Então, sou grata, sabe? E eu quero que você continue e traga várias pessoas e que também alguém entreviste. Porque você é um excelente Ai, meu Deus. pesquisador e só fica fazendo aí o papel do Jô Soares. Né? Então é importante. Eu quero lhe ouvir também. Então, muito obrigada, Bianca. Isso é um presente que a vida me deu. Obrigada, viu, Flor? E é só isso, eu tenho a agradecer. E só para fechar, como você disse no começo, né, a gente tem que entender que não existe política, não existe economia. Você não tem política pública se você não
tiver isso ocorrendo através da ciência, né? Então, a Verdade. gente só consegue criar um futuro melhor se essa problematização ela for e começar a partir do discurso científico. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Eu saio dessa live aqui mais uma vez extremamente contente, porque eu acho que a gente está entregando mais um conteúdo de extrema qualidade para que as pessoas consigam ver. Muito obrigado, Hanna. Muito obrigado, pessoal.